Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E aí, no meio dessa confusão toda, todo mundo xingando todo mundo, o Sérgio Calheiros sai, Carlos Bertertzeg assume e o Luciano de Moraes assume a CPU Amiga, ou seja, tornam-se basicamente duas revistas realmente separadas, encadernadas sob o mesmo par de grampos. Algumas coisas interessantes. A primeira aparição de um de nossos convidados, que é o Rogério Bellarmino, é na 32, em um... Eu tenho que achar qual... Eu tinha notado isso, mas, meu Deus do céu, adivinha se eu guardei? Claro que não, né? Primeira aparição do Bellarmino. É artigo, né? É artigo. Acho que é um artigo de jogo, eu também vi esse troço. Só que eu também não anotei, pô. Sinceramente, vocês estão tirando tudo do túnel do tempo, que eu nem lembrava disso. Viu só? Ah, não, Cintisaurus. Não é um jogo. Não é um jogo, Cintisaurus. É um artigo sobre Cintisaurus. Eu vi a primeira vez o Cintisaurus. Cintisaurus era um aplicativo que é usado até hoje para geração de música no FM. Exatamente, muito bom de que se passagem. Né? Ele faz parte do Graphisaurus, que são ferramentas de produção de jogos da empresa Byte 2, a empresa que fazia o Bit 2, que fazia o Famicom Parodic e o Uncle Racing. Ela fazia ótimos aplicativos de vídeo e de áudio para MSX2 em diante. Pode dizer que essa é a primeira aparição oficial do Rogério. Oficial. Oficial. Tem a aparição oficiosa, que foi um pouco antes, ele vai contar já, não perca. Tá, vamos contar a oficiosa logo ou vamos... Não, vamos criar Até porque na 34, quando a CPU MSX volta a ser uma revista separada da CPU Amiga, eu acho que o Zé Idemar, ou tem alguém deve ter se convencido de que não era uma boa ideia duas revistas encadernadas, só ia arrumar confusão, briga, ranger de dentes. Disse uma vez, o Júlio Macho, que também foi pressão da PCI para ter revista independente. A PCI já estava praticamente bancando a CPU Amiga com propaganda, ela já tinha fornecido impressoras da IBM, que era o que ela fabricava, na época tinha fornecido para a editora. Inclusive tá na primeira página. Tá. Inclusive a capa da 34 tá lá. Esta revista foi composta na IBM Laser Printer 4029, modelo 30. Distribuída pela PCI da IBM Máquinas de Escrever, Impressoras e Suprimento. É uma coisa da IBM que não existe mais. Aliás, agora a própria 33 também já tem. Esse jabá na capa. Na verdade, assim, ela tá tão jabá na capa que os caras nem sequer colocam uma transparência, né? Deixa o troço explodir na... carimbaram. Nós não temos carimbar. A 34, né? A CPU vinha com Amiga mais MSX, vinha com 64, 68 páginas já praticamente desde a 22, com uma exceção na 27 teve 76 e na 28 teve 60, uma vez 64, 68 por aí, ou seja, era mais ou menos estável o número de páginas. Sim. Quando volta a CPU MSX, volta com 44. Sim, desaba. Desaba porque era um número de páginas que não havia praticamente desde o início. A número 4 teve 40 páginas. Depois, em nenhum momento, teve tão poucas páginas. Só quando o finalzinho foi diminuindo, né? Foi. Agora estamos vendo aqui na listagem das gráficas com qual foi trabalhada, a maior tudo foi a gráfica Lorde. Meu Deus, eles devem ter cansado de tomar calote. Foram insistentes. Porque quando vai para informática CPU depois, cada um saiu numa gráfica.
A 34, quando rola essa separação, já que a gente falou nele no Bife com Fritas, o Miguel Freitas já aparece na revista. Aparece também um artigo sobre o MSX View, do Edson, lá de Leme. O Edson já havia aparecido antes falando de Turbo R. Turbo R. E temos também um artigo do Adriano Camargo Rodrigues da Cunha. Aquele safado. É aquele próprio, que fica googlezando agora. Hoje em dia tá rodando bonzinho em Montaville, né? Sim. Desistiu de Campinas pra pra lá. Né? Aí disse que tá trabalhando com o Google. Não, era muito concorrência com o Giovanni. E quem mais aparece nessas edições aí, né? Nossos amigos aqui do Plano de Proteção à Testemunha, né? Assim, com o nome oficial dele, o Belarmino aparece a partir da 36. Mas com os nomes oficiais, que vamos colocar lá na frente, é uma história que vai ser contada antes. Com relação a outros detalhes, o Alberto Maier, tava falando dele, e ele e o Luciano Moraes, somem quando a CPU Amiga vê uma revista independente, mas o Alberto Maier ainda volta na informática CPU. O Luiz Fernando de Moraes não. O Divino Leitão participou em 2 CPU Amiga, na número 1 e na número 3, sei lá, colunista, né? Vamos lá, das propagandas em si. O Júlio Veloso faz sua última aparição na 33, como a gente falou. Depois da 21 ele aparece, não aparece de vez em quando. Na 33 ele some mesmo, né? Ele não é mais visto. Das propagandas, a PCI, ela passa a propaganda na frente, mas ela não aparecia nas páginas fazendo propaganda propriamente dita. Ela aparece depois na 36. Quem vai até o final nas propagandas é a Nemesis, vai até a 37. Já tava vendendo shareware, né? O share dele era legal. A CVS, a CVS, ela deixa de anunciar na 35, ela volta na informática CPU. E a Hightech, ela faz a sua última aparição na CPU MSX na 34. Fecha quando a empresa fecha também. Fecha por outros motivos também. E o que tem na edição 37, assim, que deixou foi talvez a provocação final, né, pros usuários de MSX? Lá na primeira contracapa. A gente paga pra você trocar o seu MSX usado por um Amiga 1200. O que significaria que se o cara tivesse um DD Plus, olha lá, melhor ainda, o cara comprou um 2+. Eu tinha comprado um 2+, nessa época, eu paguei $200 um 2+ usado de um camarada, né, que fazia engenharia na UFRJ. Pagou a grana lá, seus $200, 300, quanto que era, uma ação, queria um Amiga 1200. Se você quisesse um Amiga 1200 pelado, só com disquete, só pra disquete, peladão da Silva, você ainda tinha que deixar $1.030 na mão da PCI comprar um Amiga 1200. Agora, se você quisesse um Amiga 1200 HD, 80 MB de HD interno, mais um monitor, que aí não sabemos que monitor era, se é 1084, 1920 ou sei lá o quê, 1942 da capa, $2.136 mais seu MSX usado. Detalhe, era oferta válida até 31 de março de 94. Nota mental, quanto MSX nessa equação tá valendo? $50? 50, nada. Arregou nada. Nessa época, inclusive, eu lembro que meu 38000 foi comprado, acho que um ano antes, aqui em 94, foi comprado em 93, e saiu por vias irregulares a $800. Nossa, era muito, cara. O Amiga saiu muito. Só que a Amiga era só pra complementar aqui, gente, essa promoção ela valeu até o dia 31 de março de 1994, ou seja, um mês antes da falência da Commodore. Só que o Amiga na época, principalmente o 1200, ele dava pau em qualquer outro micro que existia no mercado, né? Mas com esse preço, né? Que o dobro. Aqui. Vamos lá. Outros detalhes relevantes: propaganda da Comdex Rio 94 na terceira capa e na quarta capa, Penasoft 94. Eu fui numa Comdex com credencial de expositor que eu recebi da Bônus Guia Editora, que eu tive no stand deles. Eu fui, acho que foi essa Comdex. Ou foi 94 ou 95? Acho que a Comdex foi 94. Você se orgulha disso? Eu vivi Coca-Cola de graça no stand deles, cara. Eu ia nos stands, o pessoal via minha credencial de expositor, pô, abriu as portas. Eu fiquei, me senti até gente. Gente, olha só, cara. O cara foi comprado com Coca-Cola. Cara, tu queria o quê, cara? Eu era um ferrado. Queria matar uma pela farra. Na página 11, propaganda da Tecnobytes, FM Sound Stereo. Qual o número da revista? É a última, 37. Teve antes. Mas teve antes. Estamos fechando essa por conta de uma outra coisa, que é a página 12. O que tem na página 12? Desçam aí, page down, agora sim, a parte final. Construa sua Mega RAM. Vamos, só com uma informação irrelevante, a 37 foi a última CPU MSX. Sim. Depois, passou-se um bom tempo para lançar a CPU PC, só a CPU PC, se não for a memória. Juntaram as 3 na informática CPU, que durou 4 edições e nunca mais soube falar do Zé Idemar. No mercado editorial, sim.
Na melhor delegacia do ramo, talvez. Enfim. Vamos passar logo pros assuntos polêmicos? Vamos logo, pra gente se divertir. Agora sim. Aliás, eu vou aproveitar que tá no 37, página 12, né? Olá, meliantes, expliquem essa história aí. Por favor, o R. Pontes e o Roberto Silva se apresentem, por favor. Sem voz de pato. Bom, você tá falando que na 37 o projeto R. Pontes e Roberto Silva. Exatamente. Vemos não assumir a autoria. Pontes era Ricardo de Pontes Oazen. Roberto Silva era o meu codinome de Rogério Belarmino da Silva. É isso aí. Pra quem não sabe. R. Pontes, Ricardo, de Pontes, Oazen. Então, essas matérias de hardware superatômicas aí ficou por nossa conta. Na realidade, nós começamos na MME 34. Você vê aí que tem um artigo MME 1 e 2. Depois nós tivemos o artigo da MHAN. E por último nós tivemos o artigo com o nome normal, que é do STC. É o que ficou prometido no final da revista aqui. Sim, mas só na informática. Acabou antes de sair a segunda parte. A ideia, isso é polêmica mega RAM. Isso aí foi uma exigência da revista. Me perguntaram assim, poxa, você é um cara de hardware. Pergunta ridícula, eu achei feio. Vamos pagar lá no anúncio do FM São Mistério. Por isso que aquele tem tamanho tudo ali. Então foi dado assim, já que você é um cara de hardware, e você saca, eu montei um 2 Plus do zero. Primeiro 3.0, tudo do zero. Não foi um kit de ninguém. Então, é universal. Tá bom. Na época da um cidadão chamado Ricardo apareceu em minha loja com um cartucho na mão e um disquete, fazendo a seguinte indagação: por gentileza, eu poderia copiar vírus no seu computador? O cara veio com o Mega Sena na mão, um disquete, vai dar, vamos ver. Só viu, é aquele Mega Sena chechelento com o chip exposto até hoje? Exatamente. Aquele mesmo Mega Sena. O Mega Sena que veio com cartucho de demonstração do Expert, aquele cartucho branco não deve mais ter etiqueta. Se você quiser etiqueta, tem, tá? Isso foi em 90. Ele apareceu um dia de sábado na loja, me pedindo se podia copiar vídeo, e isso quando eu não sei termo copiar. Eu falei, eu posso sugar a sua vida. Você sabe de manhã, trabalhando pelo seu dia de plantão na loja, sozinho, aparece uma criatura dessa, um pedido desse, falei, tudo bem, mas enquanto ele ia fazendo, eu ia perguntando pra ele, você mora onde? Você estuda onde? Você trabalha onde? A pergunta básica, pra que você quer isso? Eu falei, porque eu tô fazendo um kit de 2.0, aí esse cara me cria um olho enorme. Simplesmente a Microsoft estava indo para a bala. Aí a Microsoft foi aberta em 8 de dezembro de 89 e fechou no carnaval de 91 por conta do nosso governo, né, que meu aluguel duplicou, então não tinha mais condições de manter a loja e nisso eu pensei, como eu avisei para o meu sócio, olha só, tem um cara aí que vai fazer projeto de rádio para nós vendermos, então vamos ter uma representação, vamos ter uma fabricação de rádio aqui no Rio de Janeiro. E eles falaram, esse cara é um charlatão. Eu falei, não, cara, eu estudo eletrônico, o conhecimento dele é válido, ele realmente sabe o que ele tá falando. Não sabe não, aí eu fiz, ok, já que vocês acham que ele é insignificante, deixa o insignificante no meu começo. E aí, depois que ele foi lá em casa, foi lá na loja, porque eu sou meu amigo, e ele sumiu. Nós saímos de lá, eu lembro como se fosse hoje, não existe mais esse lugar, nós fomos numa lanchonete chamada Ritinha, onde a gente comeu Coca-Cola com as coxinhas lá, ele entrou num ônibus e bolinho de ninja no chão, aquela fumacinha, nome e sobrenome. Colégio onde ele estudava, o local onde ele tinha trabalhado, o sobrenome dele, Oazen, não é algo muito pouco. Então, depois que a loja acabou, eu falei, bom, agora que minha loja acabou, eu não posso dizer que eu estou traindo a confiança dos meus sócios. Fiz uma força-tarefa, juntei 3 amigos, eu sabia qual época ele morava. Eu falei, vamos destrinchar todas as ruas e tarde mais ou menos. Me disseram, o Ricardo Oazen mora ali. Ele tem 2 irmãos, um irmão, ele é filho da nossa Oriente, perfeitamente. Como o portão estava aberto, sabe como é que é, né? Já que eu passei o dia inteiro como um cachorro ladrando, eu vi o portão estava aberto, entrei e vi uma janela com a grade de ferro, onde estava a criatura sentada numa cama e um computador na outra, um monitor, uma TV 24 polegadas. Televisão preto e branco, acho que 26 polegadas. 24 polegadas. Fio. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso, né? Simplesmente quando o logo da minha subiu, ele falou, funcionou, eu olhei da grade, é mesmo? Aí ele olhou assim pra mim como quem diz, criatura dos infernos, que você está fazendo pendurado na grade da minha janela, como é que você me realizou? E aí eu olho pra dentro do micro, não existia um kit de transformação
placas, 2 placas universais, um cartão de 80 colunas da Gradiente com chip 2.0 e um mar de Wi-Fi. Uma placa expansora de placa feita à mão, por favor, hein? Uma placa de expansora de slot, uma placa simuladora de relógio, uma placa de maker, se eu não me engano, e a placa de uma VDP, que era o cartucho de 80 colunas. Bom, então vocês já imaginam a visão do paraíso. Eu olho para um cara que tinha sugado a minha ROM meses antes, eu falei, esse é o cara. Eu tinha perdido tudo que eu tinha ganho na Ubisoft, eu perdi pagando as dívidas de aluguel, porque o aluguel ficou atrasado vários meses, então tudo que eu ganhei, eu me assisti das contas, tudo foi para a vala. Aí eu falei, mãe, eu era menor, a Ubisoft acabou, então agora você vai procurar um emprego. Eu falei, mais ou menos. Eu agora não quero procurar um emprego, mas eu achei um cara que vai fazer uma empresa e me assiste comigo. Ela, de novo, já não chegou a ter quebrado uma, vai fazer outra. Eu falei, não, mãe, mas esse cara projeta o quê? O que é isso? Eu falei, ele vai fabricar produtos para esse computador. Se uma loja que vendia o produto todo mundo não deu certo, quem dirá um cara que vai fabricar alguma coisa ainda. Mas mesmo assim, contrariando o que minha mãe dizia, que Deus atende, eu comprei a Tecnobytes com o meu amigo Ricardo, e tinha um outro sócio também, que era só o motorista. Era o Marcelo. Ele achava muito legal, mas ele não sabia nem digitar um pneu. Então vamos ficar ricos, ele só pensava que vamos ficar ricos. Não foi bem assim. Curiosamente, eu tenho um sócio que eu posso falar dele, porque ele não vai ouvir o podcast, porque ele nunca ouviu nenhum capítulo. Então não vai ouvir esse mesmo. Engraçado, cara. Ele fala uma coisa pra mim, aí não consigo ver ele digitando um peito. Aliás, o amigo que falou agora foi um safado que comprou na minha frente um computador expert, que minha mãe foi comigo em Botafogo pra comprar o computador. Acho que a gente até contou essa história, mas vamos colocar aqui os devidos pingos. No episódio 18, você comentou que tivemos essa revelação bombástica. Simplesmente eu fui no balcão comprar meu primeiro expert, e aí minha mãe comprou pra mim um expert, e eu já comprei um drive de 5.4 junto lá da Infornet. Quando eu cheguei lá, o apelido do cara, ele tinha um XT lá com o dono, achei de sacanagem. Então minha mãe chegou lá e falou o seguinte: nós viemos aqui pra comprar o computador, esse aqui é meu filho. Lamento, dona Antônia, mas eu já vendi o computador. Aí minha mãe falou: como é que você vendeu algo? Seu vídeo de Belfort Roxo até Botafogo. Dá mais ou menos 1h30 de viagem de ônibus. E aí, não, Antônia, mas minha mãe já tava virando as costas, me puxando pelo braço, vamos embora. Simplesmente ele falou: mas a senhora se acalma, porque tem um amigo meu trazendo na caixa de Niterói. Falei: bom, mas tudo bem, pelo menos eu vou ter o meu. E agora, gente, foi o safado ele comprou o computador na minha frente. Quase perdi o braço quando minha mãe puxou de volta, dizendo: vamos para cá. Eu acho que o Sam, ele gosta de te garfar dentro de vidro. Um dia a casa a cara. Agora, conta um pouco da história. Como é que é a história do R-Points dos projetos? Simplesmente o Zé Ilemar sabia que se nós publicássemos nossos nomes, a Terceira Guerra Mundial, uma bomba nuclear, uma hecatombe, terremoto, alguma coisa ia se abater no Rio de Janeiro. Então ele falou o seguinte: eu preciso de matérias para alavancar a venda da revista. Então eu falei: mas olha só, mas o problema é que nós estamos um fabricante aqui no Brasil. Não. E aí vamos usar apelidos e vocês vão publicar tudo. A ideia foi dele, né? A ideia foi dele. E aí vocês fizeram, o projeto foi o primeiro foi da Maker, não foi? Teve Memory Maker, Mega RAM e o SCC. Então eu falei, a ideia era, ao final disso era, monte você mesmo seu 2.0. E isso daí também era por conta que nós íamos publicando as matérias e íamos trocando com o nosso anúncio página inteira do FM Sound. Nós tínhamos representação já em São Paulo, aqui no Rio, tínhamos Coversoft, tínhamos Sorceria, Taqueru, que antes era Konami Software, trocar o nome por algum motivo. E nós trocávamos anúncio. FM Sound Stereo foi meu sonho de consumo durante muitas décadas, né? Eu consegui realizar depois de 2 décadas. Na realidade, hoje em dia, né, nós nos encontramos em atividade novamente a pleno vapor. Nós temos aí uma linha de produtos e voltamos com toda a força a partir do ano passado. Com a corda toda. Eu quero MSX3 pra Hotbit. E com o FM Sound Stereo lá dentro. Sim, a FM Sound Stereo foi nosso primeiro produto, onde nós já temos hoje uma linha, né? FM Sound Stereo, PL4, Power Graphics, uma linha de ideia comum, ideia Maple de 512, que é para as pessoas que não quiserem mexer nos seus grupos importados, basta encaixar a ideia Maple e pronto, seja feliz. E mais virar, né? A ideia Maple foi baseada falaram que não dava para usar no MSX1. E as pessoas, eu estava lendo algumas revistas, algumas coisas no passado, olha o que era necessário para você com o MSX1 que rodar um DOS 2. Você tinha que ter uma IDE, um cartucho
cartucho de Maper, mexer na BIOS e um cartão de 80 colunas. Aí você conseguia ter uma ideia no MS1. Eu falei, não, vai dar uma tadinha. Na realidade, no tempo agora, enquanto vocês estiverem escutando esse episódio, com certeza nós já teremos novidades, novos produtos, inclusive tudo dando certo. Na próxima MSG, quando esse episódio sair, já deve ter acontecido, uma novidade para vocês do MSG. No futuro a gente quer voltar a gravar com vocês, mas é uma coisa específica sobre Tecnobyte, sobre desenvolvimento de hardware, tudo a gente tem intenção de gravar. Peraí, vamos só deixar o spoiler. Deixar o spoiler que é o seguinte: nós também não queremos saber, porque novidade é novidade, mas áudio, vídeo. Alguém macha o Sander. Novidade, mas dá um spoiler da novidade. Vou repetir, novidade. Pô, cara chato, cara. Algo que vai agradar ao usuário. Tá bom, beleza. Sempre utilizando a melhor qualidade possível, que sempre foi a nossa marca registrada. Tecnobyte, qualidade é tudo. Só pra terminar então, Ricardo. Sim. Já que começamos a capar dos projetos que a revista tocou, né? Um deles foi esse, da Mega RAM, da Maper. Outros foram o projeto Rádio, que a gente citou no decorrer do bate-papo, né? Que era não explicamos o que era aquilo, né? Que era uma plaquinha onde você tinha um 8255 da Intel, que é o mesmo chip da PPI do MSX, que era uma interface de entrada e saída, que você ficava brincando de ligar e desligar circuito, acender LED, botar qualquer outra coisa que você pudesse imaginar lá dentro. E outros projetos, né? Foi o Spectrum, que era um VMeter. VMeter fica horrível, mas é um osciloscópio. Qual é o nome do trequinho lá? É um VMeter, que é o melhor. É um VMeter para MSX, que usa na porta do cassete. Tem projeto também do Silvio Chan, que começou com MS. Sim. E para terminar também o Screen 4, que era um modo de texto de 64 por 24, né, para MSX1, e alguns comandos gráficos, e o MSX Debug, que era um debugger para MSX1 até com recurso de disassembly. Esses dois últimos do Sérgio Duric Calheiros, que ele foi postando na revista durante as edições que ele foi colaborador. E aí encerramos o que teve de projeto legal da CPU. Tem gente, inclusive, que usa ele até hoje. Você sempre fazer mais canais. Até hoje usa. Parece o Adriano Cunha usou ele durante muito tempo. Trabalhou muito com ele. Usava muito ele. Muita gente trabalhou usando ele. Era um projeto de uso. É uma coisa muito bem feita. Vamos fechar assim. Depois a revista se separou toda, CPU PC, CPU MSI, CPU Amiga. Depois ela se juntou toda lá por volta de 95 na informática CPU. Sim, são 4 números. Tinha algumas coisas. Na época já tinha o Fernando Carneiro, esqueci o nome dele, que fez o Firehawk BBS. Não, informática CPU, o Júlio March foi o editor dos 4 números. O Miguel Freitas estava, dos conhecidos, o Miguel Freitas estava na revista. O Carlos Roberto Hashtag sumiu também, junto com a 37. Delarmine e Oasis continuaram os artigos. Continuaram. Né? O Divino Leitão chegou a aparecer em 2 números. O Alberto Maier voltou. E o Laércio Vasconcelos, que na frase do Juan é um fudeba de PC. E o Vinícius Beltrão. Eles aparecem na informática CPU. Sim. Eu não lembro se o artigo meu saiu na informática CPU ou foi no PC. Eu não lembro. Mas teve uma coisa minha que saiu na dela. A informática CPU eu comprei. Comprei as 4 que eu tenho. Elas estão, inclusive, no meu bolo de encadernações. A capa era um horror das 4. Entre as campeãs, aquela do Cybersex. É um troço medonho. Total. Aquilo ali dá medo, muito medo. Mas como o João observou lá atrás, realmente a edição das páginas estava bem à frente. Sim. Apesar dos pesares, as CPUs, de uma forma geral, elas foram evoluindo. Passou do fanzinão toscão da primeira era da CPU para uma revista quase aceitável já no finalzinho. Eu disse quase. Pois é, né? Ainda tinha erros gráficos, acho que se olhados por profissionais de hoje em dia, os caras volta pra faculdade porque de desenho industrial, porque tu tá brabo aqui o negócio. Só uma última pergunta pro Rogério, Belarmino. Opa! Você que participou com seu nome civil, digamos assim, dos 2 últimos números, assim, ativamente, da CPU MSX e de toda a informática CPU, você tem alguma lembrança dessa época, alguma história, assim, que possa ser contada nesse horário? Ou, de repente, como surgiu a informática CPU? Se você soube alguma história de por que juntaram as 3? Porque eu sei que teve um período longo entre isso, né? Entre a última CPU MSX e a informática CPU. Na realidade é o seguinte, a falta de grana que o Zé Neymar estava para tocar a revista, que tudo ele fazia em forma de permuta, entendeu? A gráfica colocava às vezes anúncio na revista, os anunciantes colocavam um artigo em troca de colocar o anúncio, tudo era negociado já de anos antes. Só que acontece foi o seguinte, já tinha uma revista de PC especializada na época, e o mercado de MSX estava muito pequeno, então ele já não conseguia
conseguia mais. Então ele já pedia, pelo amor de Deus, pra gente mandar matéria. Tanto é que as matérias que nós assinamos com o pseudônimo, a gente começou a assinar com o nosso nome, que no caso não tinha problema de autoria, por conta de não ter nenhuma fabricação no Brasil, era por conta de troca com anúncio, porque ele já não conseguia ganhar mais nada. E tudo do Zé Idemar era absolutamente dele. Inclusive, com as CPU, eu encontrei com o Idemar no centro do Rio, e o Zé Idemar pediu pra mim pra gente fazer uma nova permuta. Na realidade, ele, o Alberto Meyer, tinha uma empresa que produzia um software para PC, no caso destinado ao mercado de dentistas e médicos, era um controle de consultório para dentista e médico, e eu cheguei a viajar com ele pela região dos lagos, implantando esses sistemas, porque o que acontece? O maior problema que ele tinha, ele chegava numa máquina de um cliente, a máquina estava ruim, hoje em dia eu tenho uma outra empresa também, de manutenção, que é a Alphabits, trabalho com manutenção de PC, e então ele queria que eu fosse com ele, revisasse a máquina para depois implantar o sistema, porque ele instalava o sistema do Alberto e a coisa não funcionava. Então eu cheguei a trabalhar 2-3 meses com ele, só como eu vi que o formato de negócio não continuava o mesmo, tipo, vem você com o que você pode me ajudar e no final vamos ver quanto a gente consegue apurar. Não é assim que a coisa funciona. Então eu cheguei a viajar com ele 2 ou 3 vezes, vi que isso daí não dava certo e pulei fora. Então, quer dizer, o formato de negócio dele sempre continuou o mesmo. Vamos perguntar. Eu acho que não pode ser por aí. Já não deu certo com a revista, ele tentou continuar com isso com relação à venda do software. Eu cheguei, inclusive, a participar com ele num evento no Rio Centro, numa feira médica. Teve um stand lá e eu tava lá para tomar conta das máquinas para que ele demonstrasse o software lá. E eu falei, bom, cara, tô fora. Então, o problema foi o seguinte, tudo era negociado, mas como tinham muitas empresas, negociava, e eles conseguiam grana. Com o passar do tempo, isso não funcionava mais, porque tinha revistas maiores que estavam engolindo o mercado. E ele também não tinha um rol de pessoas para assinar os artigos de maneira que tivesse realmente popularidade na revista. Outra coisa, né? Vocês colocaram aí o Carlos Alberto Rester, um adendo. Nós confeccionamos o manual do FM Sound Stereo, junto a um maestro, o Coronel Rogério, que ele nos ajudou com a parte musical, e ele nos trouxe também um japonês que traduziu o manual do FM, só que nós não tínhamos como imprimir, porque na época, em 92, a impressora dele era uma coisa raríssima. O Carlos Alberto, assim que entrou para a CPU, ele editorava, fazia serviço para fora, além de ser editor da CPU, então nós fizemos uma permuta com ele, trocamos um FM Sound Stereo por 10 manuais de FM Sound Stereo. Inclusive, hoje em dia ele trabalha como gerente de impressão da editora Guanabara Club. Então. Editora de publicações científicas, artigos técnicos, material técnico. Foi na época de 92 que eu conheci, nós fizemos essa permuta com ele ficou com o FM, e também conheci o Miguel Freitas, que depois de um tempo veio a virar meu amigo pessoal, inclusive fez um tal de Blue Box, usando um FM Sound Stereo, porque ele não tinha grana para comprar placa de PC na época. Mas esse Blue Box, né? O autor, Grambel. Exatamente, era o Grambel. Não, eu não tenho cópia desse código, tá? Eu adoraria. Hoje em dia acho que isso nem funciona mais, entendeu? Não funciona, TT já mudou há muito tempo isso. Mas funcionava porque a gente, através dele, a gente passava por cima da operadora, nós fazíamos uma ligação para passar por cima da operadora e de lá ligávamos para qualquer parte do mundo. Então o dele era mais caro do que é hoje, até para São Paulo a gente ligava através do sistema, só que tinha um eco de 3 segundos. Bom, quando eu comecei a acessar BBS lá por volta de 95, quase todo BBS tinha uma versão do Blue Box, seção de arquivo, normalmente era pública que alguém colocava lá, e quase sempre tinha algum bisonho perguntando como é que usava o Blue Box. E basicamente a resposta que vinha logo em seguida era: não usa, a AT&T tá monitorando. Detalhe que só tem um cara que pagou pela licença do Blue Box no Brasil, né? Carlos Alberto Teixeira do Globo. CAT do Globo. Na época que o MSX estava no seu auge, a coisa era tão importante que o grupo, enquanto o responsável pela coluna de MSX no Jornal Globo, foi à minha casa, com foto do Globo, passou uma tarde na casa, almoçou lá com a gente, tudo tirou, acho que umas 50 fotos, e fez uma entrevista comigo e com o Ricardo, para ser publicado na coluna de MSX no Jornal Globo. Pena que não foi ao ar. Comigo e Ricardo Azen, que no caso éramos na época a Tecnobytes, na primeira versão, entendeu? Em 92. Next Generation. Sim. Temos novos colaboradores. E aos senhores aqui agradeço ao convite, que dá certas coisas que já eram quase que lenda urbana. Acredito eu que pelo tempo que já passou, já prescreveu, né? Porque até crime de assassinato prescreve de ano. Eu não sei de nada, entendeu? Eu só estou tentando falar de uma coisa, entendeu? Eu não assino porque esse aqui é áudio, e agradeço imensamente aos usuários do MSX. Estamos de volta. Abraço aqui meu sócio para ele passar as considerações finais. Eu tenho uma última pergunta. Quem era o Grilo Falante? Sinceramente, conversando com o meu compatriota aqui, pensei que até que era o Ozzy, mas não, o Grilo Falante
Não é o Oasis, não. Vou passar aqui pro meu sócio. O Grilo Falante não tem uma página até hoje? Não, mas não é aquele Grilo Não é o Falante, mesmo. é outro Grilo Falante. Esse agora é outra encadernação. Bom, só tenho que agradecer ao espaço cedido aqui pra gente poder falar as nossas bobagens, né? Botar as coisas em dias, né? Elucidar alguns fatos, depois fazer igual ele aí, desmentir tudo. Não passa de lenda. Mas é isso aí. Se passaram muito tempo, nada vai rolar online. Porque há um tempo atrás, foi em Jaú, eu vi alguém reclamando, queria saber quem era, vou dizer o nome do santo, e eu queria saber quem é aquele filho que fez a matéria da Mega Hanna, não vou dizer quem era o nome disso. É isso aí, gente. A Tecnobytes voltou e nós temos muitas novidades ainda para fazer. E já de antemão, convidamos vocês novamente para a próxima entrevista aí, falando da Tecnobytes. Nós agradecemos, estamos à disposição, sempre que vocês precisarem, pode nos convocar, a gente invoca, porque sinceramente vocês conseguiram um milagre, tirar o Oasis do laboratório, que é praticamente um evento. Com Isso tem que ser certeza. marcado no calendário como feriado. Ou no calendário Maia como possível catástrofe. Vem cá, eu te perguntar, o que tudo que o vizinho de cima reclamou? Essa é nova. Não, difícil se torna difícil, porque eu estou sinceramente preocupado, fazendo alguma coisa, eu estou chegando, aproveitando o tempo para fazer alguma coisa. Mas se me chamarem, eu volto de novo aqui. Já que vai ser uma coisa bem especial, cara. Com certeza. Só uma coisa, isso é uma promessa ou uma ameaça? É uma promessa. Um misto de ambos, né? Gente, esse papo foi excelente. Estou aqui, como posso dizer, muito feliz de estar aqui. Não só eles fizeram história, acabaram se tornando grandes amigos. O Rogério e o Ricardo são presença marcante da MSX Rio. Ricardo Oasis, o outro Ricardo, Xará, o R-Point. Também se tornaram amigos, estão sempre nas nossas reuniões, festa de solda, casamentos, batizados, bar mitzvahs e afins. Em alguns casos, infelizmente, até inteiro. Pois é. E reunião de condomínio também, não se esqueça. Então, eles fazem parte da nossa confraria e estou muito feliz aqui de estar falando hoje parte dessa história aí dos micros clássicos de MSX, também da informática CPU, e foi muito legal e aí, espero que vocês que estejam escutando a gente tenham gostado tanto quanto nós de gravar esse programa. Mais uma vez, galera, vamos aqui agradecer a todos, tá? Muitas vezes o assunto se transforma nessa calma, mas é necessário, a gente promete que a gente corta o máximo possível para reduzir as falhas. Queria agradecer ao Ricardo Oasis, que é muito raro conseguir tirá-lo de casa. Isso aí cara, realmente, como eles falaram, é quase um evento mundial, deveria ser considerado feriado. O Sandro que tu ofereceu garupa, né? Foi, eu ofereci garupa de moto, cara. Só que eu fiquei com medo. Não foi ele, foi eu que fiquei com medo. Vai que ele gosta. Mas aí o nosso amigo Rogério já andou de garupa comigo. Olha aí, comprometedor. Por favor, não poupem desse detalhe só. Obrigado. E ainda teve papinho do tipo. Eu queria agradecer ao meu amigo Rogério, como reitero que o João falou aqui, além de ídolos da minha infância, que vocês são mais velhos que eu, claro. Queria muito ter o FN e Sherry, viraram grandes amigos. Somente o Oasis. O Oasis velho? Que isso? O Oasis não é velho, ele é imortal. É, isso aí. Tomara que seja. Mais uma vez, obrigado por terem nos ouvido nossas besteiras. E a gente volta no próximo bate-canal, no mesmo bate-horário. Abraços a todos. Gente, muito obrigado por vocês terem nos ouvido. Eu imagino que lá pelo meio do caminho vocês se perderam, porque a gente vai e volta, etc e tal. Queria agradecer aos meus amigos Rogério Bellarmino e Ricardo Oasis por terem aturado essa doideira com a gente. Mas uma vez a gente volta no próximo episódio, sei lá, que vamos falar, que a gente vai falar no próximo episódio mesmo. Esse podcast é praticamente gravado no ar. Enfim, e eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, crianças, aprendam editoração de texto ao fazer uma revista. Vocês viram história. Enfim, então, gente, encerrando aqui, obrigado pela participação dos nossos participantes convidados. E vai lá, Ricardo, encerra agora. Muito obrigado a todos que vieram, muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. E voltamos no próximo episódio com um assunto que a gente não faz a menor ideia de qual seja. Mas esse é o episódio que nós queremos fazer para comemorar os 30 anos desse que é o mais mágico dos microcomputadores. Nos unindo a todos. Então, vida longa ao MSX, vida longa a Fudebagem. Até a próxima. Citando André Amarra, se é MSX, tô dentro. Até mais, gente. Fui. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.
dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de leitura de e-mails, de comentários e do Escambau A4 do Retrocomputaria, porque, enfim, vocês já sabem, velho é o seu PC. Sim, é já há 30 e tantos episódios que a gente nem mais lembra direito qual é o número, também não somos lá tão garotos assim. Aqui presente nessa mesa, desta vez triangular, eu, Giovanni Nunes. Eu, Juan Carlos Castro. E eu, César Cardoso. E para aqueles que vão se perguntar onde está o Ricardo, nós informamos que o Ricardo, ele voltou no tempo, ele está no século XIX e nos mandou alguns recados em código Morse dizendo que não poderá participar dessa gravação. Começando a nossa sessão de leituras, começamos com o episódio 33, Micros da Cortina de Ferro. E quem abriu a nossa sessão, e quem abre, Juan, começa, você que abriu mesmo? Eu não resisto. Cara, eu adoro meme de internet. Todo mundo tá de saco cheio, mas eu ainda vejo I Can Have Cheeseburger, eu gosto daquelas carinhas e das piadas que eles fazem. Não adianta. Cara, a reversal russa nunca morre, pronto. A reversal russa nunca morre. Na Rússia Soviética, a reversal russa mata você. E o Juan começou com a sua fantástica reversal russa, né? Na Rússia Soviética, PC envelhece você. Sim, aí eu lembrei também que na Rússia Soviética o FODOS executa você. Aí veio minha segunda grande habilidade /vício, que são as piadas cretinas, né? Sim. Bem, inclusive, para bem de todos que esse papo infame parou por aí, porque... ele também não chama muito pra onde ir, né? Né? Enfim, né? Nível Reskit RC, então. Aí voltou um top. Voltou um top que o Gustavo Ribacic resolveu dizer o quão fantástico era o Color Patch que nós citamos na sessão de notícias. Pra quem não lembra, Color Patch não é o Color Patch oficial, não. O Color Patch oficial chegou a existir como protótipo na Commodore, foi descartado na época do Commodore 64, e esse é um projeto particular em que o sujeito resolveu dar cores ao patch dele. Um mod mesmo, né? E aí, finalmente, alguém falou do episódio. Nesse momento a gente faz a reverência. Mestre Gessel, acho esse assunto muito interessante e vejo muitos paralelos entre o que ocorreu por lá e a história da informática do Brasil. Enquanto outros países, como a Inglaterra e o Japão, tiveram um desenvolvimento local muito forte, eles eram abertos ao que vinha dos Estados Unidos, na cortina de ferro e aqui só era possível ter cópias. Em comum era a democracia e outra era a ditadura, né? Fazer o quê? Mas tinha questão de que tinha cópia que não era cópia, ou cópia original, né? Tipo... Não, se for assim também, né? Parcerias da IBM com os soviéticos, só pra coisa complicar, mas enfim. Vocês ouviram o episódio, vocês lembram? Você lembra. Inclusive, assim, vale lembrar, a América Latina aqui, enquanto o Brasil ele era fechado, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, também eram ditaduras, né? Você tinha tudo liberado e escancarado. Tanto que o principal computador pessoal no Chile foram os Atari Kits. Continuando a intervenção do mestre Gessel, apesar da DEC ter lançado computadores pessoais com a arquitetura do PDP-11, DEC Professional 325, 350 e 380, não deu muito certo, mas as versões da cortina de ferro foram um sucesso. É um caso em que o original podia ter aprendido muita coisa com a cópia, ao invés de só ficar fazendo piada no chip do Microvac. Sim, exatamente. A DEC não tinha o incentivo dos sistemas operacionais com nome engraçado. E essa coisa de vender para as pessoas, para vender para pessoa, devia ser muito complicado para a DEC, né? Assim como era para IBM vender para o usuário final, para a DEC também devia ser uma coisa meio complicada. Vender para o usuário final devia ser uma coisa meio complicada, tal. Porque aquela coisa de perguntar, você quer quantos? E o cara fala, quero um. E tipo, quando a gente tava vender, né, saiu coisas, sei lá, no limite da bizarrice, como Deck Rainbow, né? Mas Deck Rainbow é legal, mas é limite da bizarrice. Isso não é um podcast sobre Deck Rainbow ainda. Não ainda. E aí, pra gente fechar, tem o Eliezer Kochil. Mais um da nossa galera de sobrenomes engraçados. Ele, o Ricardo e mais alguns aí. O nosso povo imigrante. Haha, muito bom saber que não sou o único MSX-zeiro descendente de eslavos radicado no Brasil. Interesse que meu pessoal imigrou pra cá mais ou menos na mesma época. Você ouviu o episódio, então você lembra quando a família Jozik veio pro Brasil. A família Jozik veio pro Brasil com o Spectra Video Express escondido na bagagem. Enfim. Provavelmente feito pelo Conrad Suzy, né? Temos um comentário no Retro Hits 81, também devem ter ouvido, se não ouviram, ouçam, tem um maior trabalho fazer. O Bash of Y88312? Isso. Uau. É o 88312, que é o chip de som do Spectrum 128 do Amstrad CPC e do Atari ST. E qual é a graça de usar o
outro Y mais conhecido pela galera MSXeira, né? O negócio é fazer com a Y um pouco diferente. Exatamente. Marcelo Eiras. O popular MC Eiras comentou que muito bom esse Retro Hits. Eu tenho esse CD, comprei na www.binaryzone.org. Aliás, quem quiser, talvez falando de novo aí, www.binaryzone.org. Não tá aparecendo aí embaixo, você vai ter que ir lá no comentário para pegar a URL correta. Ele comenta também que Venom Strike Back e Field são as músicas favoritas dele. Ele também recomenda outros CDs de Retro Music, que é o The Best of David Whittaker, The Best of Matt Gray, o The Best do irmão dele, o The Best of Fred Gray, e The Way of the Exploding Seed. Olha que legal. Tô imaginando aqui, né, tipo um Seed explodindo. Não, melhor não. Não, tem poucos no mundo. Tem, e aí vão dizer que tô de maldade. Faz o seguinte, ô Juan. Oi. Já que você tá aí, tem aí esse 33B, você começa aí esse negócio? Eu não vi o vídeo do Varenik, né? Eu comento para todos. Se for o vídeo que eu colei aí, porque a gente ficou de brincadeira na história, e não citamos no final a receita do Varenik, que tá aí, que inclusive esse link é uma receita muito provavelmente de algum eslavo, acho que tá inserido com algumas coisas, eu acho que esse é um prato popular na região, não é exclusivo da Polônia, é originário da Ucrânia, mas quase toda a região tem isso, e basicamente é uma espécie de ravioli recheado de batata. Peraí, na Polônia isso se chama pierogi, não é isso? Não, esse é um outro prato, tem uma discussão sobre o pierogi, uma discussão sobre o Varenik. Um é concorrente do outro, não é direto. Ocupam o mesmo nicho de mercado da gula. Pois é. Não, inclusive esse vídeo aqui, pra quem não assistiu, tem um brinde. Não só tem a receita do Varenik salgado, como também tem o Varenik com frutas vermelhas. Eu tenho que assistir, uma missão triste da minha parte. Deixa para depois. Vai ser complicado mesmo, viu? Assistir esse vídeo. E aí o nosso podcast que agora está no século XIX, mandando mensagem em código Morse, também avisa que a minha mãe, se ver, ia gostar. Ou então vai corrigir a receita. Aí falou que, putz, Varenik é muito bom, com uma pimentinha do reino ali em cima. Show. Pela descrição que você deu, acredito mesmo. Mas no século XIX já tinha Varenik, né? Já existia, né? Já tinha. Ele pode mandar recados em código Então Morse. Ele ainda pode comer, mesmo na situação atual dele. Ainda pode. Não garanto muitas batatas, mas... E aí, já que a gente citou o Juxi, que a gente vai citar Kochuk, né? Outro nome eslavo. Outro sobrenome eslavo dos comentários, em que já começa reclamando que é sacanagem receitas de Varenik. É melhor que de Strogonoff, né? Enfim. Ele também comentou aqui um problema com o RSS, mas acho que foi mais alguma atualização dele, porque na hora que ele estava indicando esse problema aqui, eu também tinha baixado o episódio. Tanto que depois que ele percebeu que tava ok. E aí depois ele comenta: Buenas. Nem gaúcho isso, né? Buenas. Vou solicitar uma ajuda a vocês. Nas pesquisas que fizeram para a pauta, por acaso encontraram algum site que disponibilizasse jogos ou outros programas russos para o MSX? No final dos anos 90, eu havia juntado uns quantos jogos russos para o MSX, mas infelizmente perdi todos em um desastre com HD, ou silêncio, HD do Clark, e nunca mais achei nada. Se puderem dar algumas dicas, agradeço muito. Eu comentei pra ele que eu lembrava de algumas páginas com programas russos, como tinha um clone do Norton Commander era pra MSX2 com 2.1, editor de texto, que era o Thor, X-Tor, coisas assim. Ele acabei no final me lembrando do Painter, que era um editor gráfico que vinha embutido nos MSX, só funcionava nos MSX russos de Yamaha. Devia ser um análogo daquele editor gráfico que deve funcionar naqueles MSX árabes da Yamaha. E aí no comentário seguinte, o Eliezer, ele decidiu dar uma mergulhada mais funda no Google, foi no Google da Rússia, e o resultado desse comentário aqui dele: não está fácil de conseguir postar nos comentários, acho que estou sendo bloqueado, uma dificuldade técnica temporária, vou tentar postar novamente. Buenas, mais uma vez, até o avatarzinho dele é um pinguim do Linux com chimarrão, né? Resolvi pesquisar um pouco e lembrei que conseguiria melhores resultados se fosse pesquisar no Google russo e não no português. Olha só alguns resultados iniciais: MSX Forever, que tem uma página de programas com alguns softs russos, um montão de links, vocês vão ter que ir lá no comentário do episódio para ver. URL, também uma seleção de programas originais, URL, onde achei alguns programas não listados no MSX Generation, como o Tetris 2 da MSU. Mais, página do MSX do Marat Faizulin na combom.org, URL, com muitas informações de sites, programas, documentações russas, incluindo o Tor, nada a ver com aquele anonimizador de navegação web, tá? É um editor de texto, não é isso? É, editor de texto. O clone do Norton Commander e vários games, incluindo Major Pistoletov. Major Pistoletov, meu Deus. Medo! Parece nome de ator pornô russo, isso sim. Pois é. Página do MSX na Egeorius, URL, com games russos, URL, e também programas, URL. A página sobre o MSX na Wikipedia russa é bem completa também, URL. Na página do Rodionov tem várias músicas desenvolvidas com MSX e Yamaha, e mais uma URL, excelente material para um Retro Hits. Olha, já
coisa pra se pesquisar, né? Continuando, terminando o post do Eliezer, deve ter muito mais material perdido pela net, mas vamos resgatando. Eu acredito que com essa lista ele já pegou uma boa parte daquilo que ele disse que tinha perdido nos anos 90, né? Sim, até coisas novas, como esse simpático personagem, o Major Pistoletov. Major Pistoletov. Se é ou não é ator pornô, deixa pra lá. Não vou procurar vamos ter que olhar o jogo e saber o que acontece. Eu só comentei aqui que é o serviço de suporte pro Eliezer, que o Akismet, ou Akismet, eu nunca sei o nome desse filtro aí. Akismet. Pessoal, Akismet resolveu que ele era um spammer maldito e bloqueou. O padrão do spam normalmente é encher de link. Exatamente isso que eu ia dizer. Né, um comentário. E aí ele viu vários links e achou que era russo, né? Boa parte dos spams acabam vindo, comentários de spam de blog são da Rússia ou levam pra sites russos, e aí ele marcou como spam. Mas enfim, né? Isso tudo tá resolvido. Está resolvido por hora. Porque tem Daniel Campos na área, o nosso Harry Potter. Muito bom episódio como sempre. Obrigado pela referência ao Vector, e ele no momento está nas mãos do Mago Truco para a extração do maligno sinal de sincronia para ver se consigo ligá-lo em RGB. Nossa, ele ainda tá apanhando com o Secan. A última informação que eu tenho do Daniel é que o próprio Vitor Truco não conseguiu trair o sinal de sincronismo. Para quem conhece o Vitor Truco, percebam a enormidade daquilo que está dizendo. Vitor Truco não conseguiu decifrar um hardware. Vamos ter que mandar pro Gandalf desse jeito. Exatamente. É do Moldor. E aí tem dois links, um link de jogos portados do MSX pro Vector e um link de jogos portados de Spectrum pra Vector. E ele esperava levar Retro Rio, acho que não rolou não, né? Ou de repente ele vai levar. Eu visitei esse site aí, e tem uma série de materiais sobre o Vector, e inclusive tem aquilo que é o mais assustador, que é todo o esquema eletrônico do Vector, para você fazer o seu próprio Vector em casa. Aqueles chips que são clones de chips ocidentais, mas que vêm com nomes totalmente diferentes, você tem que saber o que é o que, né? Sim, como exemplo aqui, que acabou sendo uma falha nossa na hora de pauta, ele cita sobre o nosso comentário sobre o KR580 VM80A, que é o clone soviético do Intel 8080, e nós havíamos dito que ele era um clone do Z80. Outra coisa que eu me lembro que ele falou também, que tem muitos jogos de MSX portados para esse Vector. O processador, o 8080, o conjunto de instruções dele é um subset do Z80, então você vai... Na verdade é o contrário, né? O Z80 é um superset do 8080. É isso. O 8080 é um subset do Z80. E o que acontece? Na hora de portar do melhor pro pior, você vai vendo, esse código é igual. Opa, apareceu o uso do... Oi, tio chato vai entrar em campo, né? Grammar nazi. Ai. O 8080 veio antes do 80 e, portanto, os 80 que tem um superset do Intel 8080. Sim, mas é isso que eu tô falando. Aí tem uns jogos... Não, o contrário. Enfim, eu vou ser chato e acabou. Porra! Dando com você, César. Tá falando de jogos de MSX sendo dados para o 8080. Então tem todo aquele problema, né? Quando você encontra uma instrução que usa Z80, que usa X e Y, LD, CEPIR, alguma coisa dessas, você tem que parar e dar uma simulada, botar uma macro, alguma coisa assim. Sofrer, reescrever o código, e todas as coisas divertidas que só o programador assembly se delicia. É uma delícia assim, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não, eu sei, eu programo um pouquinho, mas não muito. Enfim, tem um segundo parágrafo, né, em que o Daniel Campos comenta que não lembrou da gente ter comentado do Rádio 86RK. É um projeto do Yourself, da Rádio Magazine, que deu origem a vários meios soviéticos, como o Aposander, quer dizer, o Apogei, BK01, o Microcha, Krista e o Partner 01.01. Esse aqui ficou no pré-release. Essa plataforma teve um razoável sucesso na antiga União Soviética. É que também, assim, na hora que a gente foi montar a pauta, a gente viu que a pauta só crescia. A gente precisou fazer colocar lá numa forma para poder caber, a gente poder montar um episódio que não fosse um episódio sem fim, né? Assim, que é o nosso problema em todos os episódios, né? Se a gente, fosse empolgar, acho que a gente não tinha saído do primeiro episódio até hoje. Estamos indo pro segundo episódio. Exatamente. Ou não. Aí o Viana Wesley mandou um comentário lá no seguinte, perguntando se não tem link pro podcast do iTunes. Então eu emprestei mais uma vez o serviço de suporte técnico e dei um toque nele que basta arrastar o ícone do RSS do feed para dentro do iTunes
iTunes e funciona. É porque o iTunes funciona com um sistema completamente diferente de feeder, só que ele também suporta RSS. Ninguém conta isso pro mundo. Você tem que usar a Apple Store. Suporte técnico. Daniel Campos volta que ele lembrou de mais uma coisa. Ah, não, peraí, essa deixa pro Juan. Juan, por favor. Pera, para tudo. O João disse que tem uma foto do MSX do Dynacon. Ele falou isso no episódio? O João devia estar meio influenciado pela vodka já no final do se tal coisa existe ou não, não se sabe. É isso mesmo que eu escutei no podcast? Cadê? Ninguém tem isso. Eu compartilho da dúvida do nosso amigo Rogo Ártico. Pois é. Aí ele menciona uma outra maquinazinha maneirinha da Iugoslávia, que era um clone do Coco 2. Aparece aqui a foto e realmente é uma máquina absolutamente igual a um Coco 2, o gabinete, né? Vem acompanhado de um monitor e um toca-fitas. E isso, ao contrário de 99,9% dos outros micros da Cortina de Ferro, foi um clone oficial com a bênção da Radio Shack. Não chega nem a se chamar de clone, é mais uma edição iugoslava do Coco 2. Pau, né? Vendido como M para uma empresa iugoslava que, pelo que parece, só colocou a etiqueta nele. É o caso, né? É a versão iugoslava do mico com outro nome oficial. O Coco chegou a sair em versão PAL em outros lugares da Europa? Ai, cara, não me lembro. Eu também não me recordo disso. Enquanto vocês lembram, ou não, o Junix. Ou não. Faz um comentário bem bacana, né? Obrigado por você achar que a gente tá mandando bem. E ele deixa uma sugestão para um episódio sobre desenvolvimento de jogos para computadores 8 bits. Tá? Pode. E ele acha que isso vai, de repente, estimular a galera a meter a mão e fazer jogos para micros clássicos. Interessante. Tá o negócio, tem capacidade para crescer, para caber em 37 episódios um negócio desse, porque se você for numa plataforma só, você já tem uma grande variedade de ferramentas de cross-assembler, cross-compiler, com a qual você pode falar bastante. Sim. O Ricardo gostou, então, se o Ricardo gostou, né, já é uma excelente caminho. É uma ideia bacana, Unix, a gente realmente... vamos estar tentando colocar na pauta. Né, a gente está tratando com muito carinho disso e, enfim, um dia a gente chega lá. Não teve episódio hardware novos para micros antigos, então, softwares novos para micros antigos. Pois é. Aliás, esse AGD aqui do Spectrum, né, uma ferramenta... Tu botou o nome do bicho aqui? Não tá aqui o nome do bicho. É uma ferramenta para você criar... Game Designer. Isso. É uma plataforma para você criar seu joguinho de plataforma. Inclusive, a grande parte da produção que tem pipocando de jogos novos para Spectrum, que são de plataforma, são feitos nesse cara. Aliás, teve até um bate-papo assim de um russo que publicou num fórum de Spectrum, publicou um jogo novo, só que ele falou que tá faltando mexer alguma coisa, um outro russo entrou e falou que o jogo tá realmente precisando mexer num monte de coisa. Os caras começaram a bater boca em russo dentro do fórum internacional. Até alguém que uma hora que alguém falou, por favor, retire em inglês pelo menos. Mas os comentários não param. Vemos agora do... Tem Emiliano, né? Do Emiliano, faltou. Excelente post. De fato, assim como as belas mulheres do leste europeu, boa parte dos computadores nessa região só foram descobertos alguns anos após a queda do muro de Berlim e fragmentação do bloco soviético. Notei que fizeram uma certa confusão com os modelos MSX2 da Sony. De fato, o intrépido MSX da Mir era o G900P com o módulo digitalizador opcional HBI G900. Contudo, o MSX2 do Acer reformado pelo Ritchie é um HB F900 e o modelo do camarada Juan Castro é de fato um HB F700. No caso era, né? Ex-meu, agora do Ritchie também. Do Ritchie também. Aliás, outro dia o Ritchie me mandou um e-mail desesperado dizendo que o micro não ligava, tava com problema. Eu já falo, ai caramba, dor de cabeça aqui que caramba. Aí o papo vai, papo vem, lembrei. 220 volts. Você por acaso não ligou em 110? E liguei em 110. Falha minha, né? Eu devia ter sido mais explícito no fato que o micro era holandês e era ligado em 220 volts. Esses bichos são todos 220, né? Eu já presumo que a Europa é tudo 220 e nem sinto muita necessidade de ressaltar informação. Falha, deveria ter ressaltado. Ainda bem que não foi o contrário, né? Senão eu teria percebido muito mais rapidamente que o micro não tava ligando e que nunca mais ia ligar. Com certeza. Mas aí ele arrumou um transformador, né? Que ele não tinha, tá funcionando perfeitinho. Tenho 100% de clientes satisfeitos, que bom. Aí já que ele fez brincar com as mulheres do bloco europeu, eu botei aqui o link do clipe Uma Banda da Estônia. Pra quem quiser ver também, vê. Quem não quiser ver, não vê. Que é meio teenagerzinho, mas pelo menos tem guitarra. Pô, tem um monte de coisa teenagerzinho que tem guitarra. Pelo menos essas aí puxam mais pro rock. Elas só não tocam bateria, elas chamam um baterista pra tocar o... Aí o Ricardo interveio, né, Juan? Notando exatamente o fato que eu acabo de notar aqui.
esse F-700 não é mais meu, e que ele próprio tem um F-700 e que o André tem 2 F-500, tá bom, o que é mais? E aliás, o Ricardo conseguiu escrever um parágrafo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Ele tá há muito tempo sendo professor, hein? Exatamente. E aí o Emil pede desculpas porque ele não está por dentro dos escambos realizados pelos Fudebas do Rio. Eu acho que nem o pessoal do Rio já tem ideia disso. É pior que é verdade, o pessoal tá trocando coisas pra lá e pra cá, mas que nem garoto com coleção de figurinha, né? Uma boa parte da graça tá aí mesmo. Mas ele pede pra aguardar o próximo Outer Heaven Unbox. Tô recebendo lotes e lotes de MSXs árabes vindo da Terra dos Faróis. Tô nessa também. Ah, mais um. E aí, seguindo aqui nos comentários, Marcelo MC Eiras nos comenta, né, pra falar em Cortina de Ferro, tem um, eu sei que o nome do cara não é esse, é desse parente do Major lá de cima, o Val Boston, que explodiu muitas cabeças com jogos de MSX recompilados para rodar em DOS, com save state e tudo mais. Chegou a ver essas brincadeiras, não é? Não cheguei, mas isso me lembra muito uma outra brincadeira que esteve no Plus agora há pouco, com jogos de NES. Sim, a mesma coisa. Um jeito de... É rigorosamente o mesmo tipo de brincadeira. No caso ele transformou eram poucos jogos, eram basicamente jogos da Konami, Code Fighter, Kinect-Mail e mais alguns. Ele transformou os jogos em executáveis de DOS, no caso, que rodavam como se fosse um jogo de MSX. No caso, não sei se ele converteu a ROM do MSX numa interpretação de x86, ou se era um assembler um pouco mais fechado, com alguma otimização que só ia rodar aquele jogo mesmo, né? Inclusive aqui ele deixou o link para quem quiser baixar e testar. Agora, infelizmente, vai ter que arrumar um micro rodando DOS para testar essas coisinhas. De repente num DOSBox, será que não rola? DOSBox roda, mas tentar rodar no Windows é capaz do bichinho ficar meio... se sentir meio indigesto. No caso, indigesto o Windows, não o joguinho, cara. Aí, em tempo, o Val Boston é da Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia e com a România. A Moldávia é um país? É. Também? Também. Uma daquelas 15 repúblicas que era parte da União Soviética. Ah, sim. Então, quer dizer, se daqui a pouco que o subúrbio de Sarajevo vai se emancipar também, né? Não, ele só estava um nível de abstração abaixo. Era uma das repúblicas soviéticas. Não é que nem a Chechênia, que era a subrepública da República do Oceano, não. Sim, tem pedaços da Sibéria que são restaurantes chamados de república. Na verdade, a Rússia é tecnicamente uma Federação Russa. Tem várias repúblicas dentro da Federação Russa. A república com o clima mais fresco da Rússia, que é o Sanderquistão. Exatamente. É sempre agradável a temperatura no Sanderquistão. Enfim. Tinha que botar a cota de piada, né? Tem, tá falando as piadas com pizzaria. Ainda e 1541. E 1541, tá falando. Enfim, ainda bem que vocês estão espertos. E aí o mestre Gessel lembra de uma URL bem bacana, com muitas fotos de calculadoras, né, micros e principalmente calculadoras, né, soviéticas, que é assim, um site bem legal, vale a pena, principalmente pra quem gosta de calculadoras eletrônicas, é muito bacana. Mecânicas também, né? Mecânicas também. Gente, o sufixo desse site, .su, sabe a que país se refere esse país? Ainda é Soviet Union? Ainda é Soviet Union. Soviet Union! Mantiveram o domínio. Eles mantiveram o domínio. Caramba! Eu acho assim, se você encontrar, você ainda encontra .su por aí. Aliás, dica-se de passagem, essa brincadeira do .su rendeu uma piada de 1º de abril de 1984 na Usenet. Aí quando o pessoal fala do governo americano espionando a população em cima de informações, as pessoas em 84 perceberam algo muito curioso e fizeram essa piada na Usenet, que era não lembro agora qual do camarada primeiro-ministro da União Soviética, acho que era o Brezhnev, mandando uma mensagem na Usenet falando que estamos aqui muito contentes com essa invenção de vocês, a Usenet, né, porque era uma parte da ARPANET, né, e que estamos utilizando, nós não gostamos muito do que vocês falam sobre a gente, gostaríamos de conversar sobre o nosso ponto de vista, sei que lá, é assinado lá, Leonid Brezhnev, Kremlin, parará. E assim, era uma piada de 1º de abril, também era um outro detalhe. Nessa época, acho que alguém se tocou, o Kremlin tinha conexão à internet. Alguma instituição da Holanda liberou o link pros caras. Ou seja, o Hooks era viável. Sim. E com 30 anos de atraso, a chance de fazer piadas infames. Pois é. Ia ser mais legal. Mas enfim, faltam 2 comentários, a gente tem que fazer 2 piadas ainda. Não, tivemos ainda um pingback aqui lá da página do Clax, né? Exatamente. Do Eliezer. O Clax. Nós fizemos um pingback do post que ele publicou sobre os jogos de MSX na Rússia, na Soviética. No 33A também a gente fez um pingback sobre uma descoberta do Juan que ele postou no Retrocomputaria Plus. Mas esse é o pingback ao contrário, né? Esse é o pingback para a gente. Que não envolve
Deixa eu parar de falar, porque senão eu vou tentar arrumar um jeito de enfiar uma piada de 1541 e pizzaria forceps nessa história. Então, o posto do Elbrus. Isso. Geladeira bonita esse Elbrus, né? Quase do mesmo tamanho de um 1541. Viu? Tá. De nada, gente, de nada. Ele não era quase do mesmo tamanho do 1541, mas devia consumir a mesma coisa de energia elétrica. Provável. E provavelmente eu devia engolir menos disco. Podia ser mais rápido. Sim, no mínimo. Aí no Retro Hits 82. As preferidas do Cid Achave, Commodore 64, parte 5. Uau. 5, né? Rock 5 já, isso aí? Exatamente. Onde nós terminamos as 100 preferidas de Archive. Finalmente. Aliás, não estão na ordem que elas foram publicadas, aleatória. Não fiquem achando que vocês vão ouvir, no caso, as 19 melhores ou as 19 piores. Ou as 19 piores das 100 melhores. Não tem. Olha, tem Terra Crest. A gente tem o Viário Kung Fu. E aí temos o MC Eiras fazendo a grande pergunta e se autorrespondendo a si próprio: qual é o URL do Cid Achai? Aí pergunta: é o www.hvsc.64.org? O Ricardo responde: sim. Isso é uma URL lá muito óbvia, né? Na verdade, todo esse conteúdo ficava tudo no c64.org. E tem pelo menos uns 4 ou 5 anos o site teve algum pau pesado na HD e os caras estavam reconstruindo e estão reconstruindo até hoje. Que fique bem claro, não era servido por um Commodore 64. Não era. Não estava no 1541 o site, gente, por favor. Nem precisou, já tinha cumprido a cota. Mas não custa nada lembrar. Aliás, já está há tanto tempo aqui que eu só não tô achando já que ela é default. Rebuilding from scratch. E tem, assim, uma cacetada de subsite dentro do c64.org. Cada um com seu nome mais louco possível, imaginável. Inclusive tem, olha aqui, o 1541.c64.org. Opa, tô entrando. 1541.c64.org. É isso, a homepage do João. Homepage do João. A Waiting Rebuild from Scratch. Apropriado. Ele volta pra página do c64.org, mas ele tem um comentário aqui do lado que é o Meet the Strangest Man on Earth, Efra. Esse é o homem mais estranho da Terra, João. Olá, como funciona? Olha, The Fight Society. Só faltou o pizzaria.c64.org. Não, teria que ser um site sobre TK2000. Ele não fala de pizzaria, não custa nada a gente citar aqui, já que se foi espalhado pelo Ventus, esse bate-papo. Não lembro agora o nome do sujeito que trabalhou na funcionária da Microdigital, que acho que foi entrevistado pelo Garrett, tanto pro 84 como pelo 83, até nos jogos 80. Ele tá de mudança e foi mexer nas bagulhadas dele e encontrou nada mais nada menos do que 2 protótipos do Onix. Sendo que, quem pode se lembrar, Onix, o clone de Atari da Microdigital, calma. Não. O Onix, o clone de Coleco, o projeto que foi cancelado em 84 pela Microdigital. E depois eles usaram o nome por um clone de Atari. Que era uma solução comercialmente mais viável. Então, sendo assim, já há pelo menos uns 15 dias, ou um pouquinho menos que isso, ou até mais que isso, dependendo da data de publicação desse episódio, talvez quase um mês, o nosso amigo Marcos Garrett, Shadow Garrett, ele também conhecido como o homem que deu nome àquelas tomadas da Inglaterra, tomada padrão Garrett. Ele tem de posse dele talvez os 2 únicos protótipos do Onix da Microdigital. E, pasmem, eles funcionam. Eles estão funcionando. Como assim, não foram entregues em videogames, são 2 modelos diferentes, os cases são distintos, para quem viu as fotos. Os joysticks são tem padrão feio que a Microdigital usou no Onix, mas com o teclado numérico, que era pré-requisito no Coleco, também foi usado no TK-85, se não falo de memória, eles vendiam separado. E uma penca de outros cartuchos e jogos serão lançados na época. Assim, traduzidos a mensagem, o sign-on, né, o banner com o nome do videogame escrito Onix com uma pedrinha. Ficava na ronda do Coleco. Isso. Mas ele falou que também tem traduções para o português, placar, jogos, jogador, etc. no cartucho também. Cores e algumas coisas só para ficar diferente. Um que ele demonstrou foi muito estranho, era um Donkey Kong Jr., mas o nome aparecia como Congo Bongo, que é um outro jogo completamente diferente. Inclusive teve Congo Bongo para Bom, é capaz de terem mudado o nome do Donkey Kong Jr. para Congo Bongo e não sabiam que existia outro Congo Bongo rodando por aí. Inclusive há um Congo Bongo para... Tudo é possível na pizzaria. Tudo é possível na pizzaria. Daí que vamos botar linguiça calabresa e dizer que é salaminho na cobertura. Enfim. E assim a gente acaba, né? Sim, encerramos essa leitura de episódio do episódio. What?
Nossa, perdi até conta. Alguém pode me ajudar aí, por favor, pra não pegar mal? A gente... Do episódio 33. Leu do 33. Não, estamos aqui, lemos do 33, mas estamos no episódio 34. Parte, no caso, esse aqui é o 34, parte C, tá? Eu não estou usando a minha cola. Ricardo mandou o código Morse aqui avisando o número do episódio. 34 parte C, onde vocês provavelmente se esbaldaram e ouviram todos os podres possíveis e imagináveis da finada e falecida revista CPU, Basta. E eu tenho certeza que a gente não ouviu tudo ainda. Não, ainda tem coisa. De qual assunto a gente ouve tudo? Não esgota nenhum assunto. Quanto mais se fala, mais tem pra falar. Isso que é bom. Se a gente começar a esgotar o assunto, daqui a pouco não tem um podcast. Mas o mais importante é que, sei lá sobre o que o 35 também dane-se, não é problema meu. Se pra quem não sabe, nós vamos colocar no sorteador aleatório de pautas e vamos torcer pra ser um assunto que a gente saiba. Quer dizer, ou a gente sabe ou a gente enrola muito bem, né? Ninguém nota a diferença mesmo, então tem por isso. Até elogia. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do 34. O 34 foi bem bacana de se fazer. Sim, já devolvemos inclusive as testemunhas para o programa de produção federal de testemunhas. Exatamente, né? Já estão em endereço por não divulgados. Já foi encomendada a operação plástica para os envolvidos. Já compramos uma peruca para Proazem. Tá. A gente volta no 35 e tchau. E até mais aí. Tchau, galera. Fomos. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.